Então, os carros sempre tiveram de uma forma ou outra, muito conectado à minha família, assim, aos meus pais, meus avós, tanto materno quanto paterno. E os carros da minha mãe brinca não, ela fala a verdade, assim, mas com uma graça, assim, no dizer, meu pai também, que quando eu era muito pequeno, meu pai brincava com um carrinho nas minhas pernas, assim, e eu fazia um som de carrinho. Isso com poucos meses, assim, 6, 7 meses. E aí quando eu fui um pouco mais de idade, ainda muito criança, assim, 2, 3 anos, eu me lembro da minha mãe contando e uns lapsos de memórias venha à mente, assim, que ele me pegava no colo, nós íamos para aqueles bares que normalmente se reúnem todas as pessoas para confraternizar, beber e aquelas coisas assim de interior, em Rio Grande. E aí ele perguntava, que carro é aquele ali, meu filho? Ah, é tal, e as pessoas se assombravam. Então, sempre tive uma paixão por carros. A minha vida sempre foi muito ligada a carro, sempre teve muita... Os carros sempre fizeram parte da minha vida, sempre foram uma paixão, um amor e uma válvula de escape para tudo. Sempre foram muito importantes na minha vida. E seguem sendo, né? São várias lembranças. Tem é difícil de enumerar, mas tem uma assim que é muito, muito forte na minha memória, que era a minha avó... O carro sempre ficou na casa da minha avó, né? E desde pequeno a gente tinha os almoços de domingo na casa da minha avó, que ficava num bairro Petrópolis, que é bem próximo onde a gente está. E a casa era uma casa espetacular, uma casa final da década de 40 e começo da década de 50, que foi projetada por um aviador canadense. E o meu avô tinha uma empresa na época que conheceu e comprou a casa desse aviador. Esse Fuca ficava lá, meu avô já não era mais vivo e coisa. Então eu passava, a casa entrava, tu entrava por uma porta assim de entrada que era diferente da frente, era lateral. Então tu entrava assim na casa, tinha um living, à tua direita, uma sala de jantar antiga, tudo aquelas coisas envidraçadas antigas. Tu seguia para os quartos que eram em cima, à esquerda, passando essas duas peças, tu chegava na cozinha, tinha um banheiro que era embaixo da escada, assim, que era uma despensa. E aí tu passava pela cozinha, tinha uma porta que daria ao pátio. A casa era no nível da rua. Só que o pátio era em torno de 1,5 metro abaixo do nível da rua. Então eu deixei aquela escadaria, passava do lado de um quartinho, que era uma adega antiga, que virou um quarto, subia-se uma lombinha, em cima era um quarto de empregado, onde ficavam os empregados, uma casa antiga, né? Era muito comum isso. E embaixo era a garagem. E aí era uma garagem, uma porta antiga com aquelas fechaduras clássicas, o olhar pela fechadura. E a casa, como ela tinha a porta era de madeira, uma madeira boa assim, ela ficava um fio de luz. E esse fio de luz, quando eu olhava pelo furo da fechadura, ele iluminava uma parte do teto do carro, né? Iluminava o paralamas do carro e o espelho. Então ele fazia uma silhueta que eu nunca me esquecer. O teto pegava a parte do espelho e a parte do paralama. E era aquela imagem que eu tinha quando criança, entendeu? Esse Fusca meu tio é o terceiro dono, na verdade. Meu tio, esse carro foi tirado por um primeiro cara, que era um cara que tinha muito dinheiro na época. Ele montou esse carro, botou as rodas e rebaixou. Aí o cunhado desse primeiro dono era muito amigo do meu tio. E isso foi em 74, foi a crise do petróleo, aquela coisa, meu tio tinha um Bel Air, na época um 55, 4 portas, V8, e pô, ele era um cara, engenheiro recém-formado, era caro se manter o combustível naquela época, ele precisava de um carro. Aí ele falou para esse cara, olha, se tu for vender esse carro, tu me avisa que eu tenho interesse, porque era um carro bonito, pela cor, pelos detalhes, por ser baixo, roda. Aí o cara, tá, tudo bem, acho que não deu meses, assim, ele, olha, Raul, eu vou vender o carro. Meu tio, tá, só me dá uns dias para mim pegar o empréstimo, naquela época não era uma facilidade como se tinha hoje. Aí meu tio tirou o empréstimo e comprou o carro. E aí esse carro foi na família, então, desde ali, de final de 74, começo de 75, na verdade. Eu até tenho outros carros mais potentes, né? Como o Opala, que não está aqui, está sendo feito alguns detalhes de mecânica. Tenho o Camaro, que é do meu pai. E tenho o carro do dia a dia, que tem mais cavalaria, né? Mas o carro tem aquela coisa do amor, de estar na família há muitos anos, há mais de 45 anos. Então é um carro que me acompanhou, é aquela coisa, cada vez que esse carro ia dar uma volta, era um acontecimento histórico para mim. Era uma coisa, pai, eu vou andar no Fuca do tio Raul, que é o meu padrinho, o irmão gêmeo do meu pai. Então era uma coisa que era... Se ele falasse que ia ter vamos dar uma volta de Fuca esse final de semana, eu não dormia aquela semana.
Eu ficava enlouquecido, criança, agitada e coisa. Então, é diferente, esse carro tem um quê a mais, ele não é um simples carro. Aliás, todos os meus carros são carros que têm muito significado para mim, não é simplesmente comprar um carro, porque é um carro que tem na memória, então os carros têm esse papel muito importante para mim. Na verdade, eu não escolhi esse estilo. Era muito comum na década de 70 essa VEB que eles chamam, que é Velha Escola Brasil, porque nós não se tinha naquela época a possibilidade de uma roda 15, tu alterar como se tem hoje, mexer em offset ou backspace, mexer em altura, não tinha. Era roda 13 ou 14, pneu balão e era o que tinha. E esse carro, eu costumo dizer que esse carro é uma cápsula do tempo. Esse carro, eu não conheço um daquela época existente até hoje que seja. Eu vejo muitos feitos, o que eu acho fantástico, porque é uma forma de se recriar o que se viveu. Mas eu seria muito ousado em dizer, eu seria muito prepotente da minha parte em dizer que é o único remanescente de sua época. Mas eu posso afirmar que é um dos pouquíssimos. Bom, as características que ele tem diferente, além, para mim, que é uma cor espetacular, que é o marrom ocre marajó, ele tem uma coisa que ninguém queria na década de 70, era bancos claros. As pessoas procuravam bancos pretos ou eles pegavam essa configuração, arrancariam e fariam tudo preto. E o cara, quando comprou justamente por essa cor. E o meu tio também curtia, e eu acho bacana porque o interior cordonê creme. Se depois a gente olhar, a gente vai olhar que ele tem as marcas do tempo, está queimado e coisa, mas eu acho bacana esse estilo porque é sempre preto. Ou hoje em dia tu tem mais uma gama maior de coisas, pode fazer um azul, pode fazer um cinza, coisa, mas antigamente não tinha, era preto essa cor. Então eu acho bonito esse detalhe, essa combinação mais sóbria do carro, mais elegante. Então, esse carro já teve diversas motorizações desde a inicial, 1500, né? Eu me lembro que até tenho guardado esses carburadores, esse carro foi 1500, original, depois dupla carburação, aí depois teve um upgrade, teve escapamento, aí foi trocado um comando e aí ele virou 1600. Meu tio fez um motor novo, que esse motor está nesse Fuca aqui. E aí a história é engraçada porque meu tio foi acelerar com alguém que se conhecia e tomou uma esfregada do cara. E aí meu pai, que é um pilha fraca, que gosta de sacanear, vamos fazer, comprou esse motor que está nesse Fuca aqui, e que é um Fuca 1600, Solex 40, comando, né, Drago MT-10, as coisas de época. E fizeram esse motor. Então eles fizeram esse motor de 1900, imagina, na década de 80 era muito difícil conseguir peça. Esse carro ficou alguns anos até ficar pronto, demorou alguns anos até ficar pronto. E esse carro ficou justamente pronto no dia do meu aniversário.
no dia 6 de novembro de 1993. E aí eu dei uma volta com esse carro em 93. E aí me lembro que era uma assustadora a potência do carro. Ainda hoje é um pouco que assusta, assim, choca as pessoas quando vê essa potência. Né? Ele é um motor 2.110 cilindradas. Então ele usa um virabrequim 82 milímetros com pistões e camisas com diâmetro 90,5, que dá um total de 210. Aí tem preparo de cabeçote, tem virabrequim forjado, bielas forjadas, pistões Mali, tem um comando sketch, é um comando bem manso, é um comando 274, se não me falha a memória. Né? Agora não me vem à cabeça o lob center desse comando, mas é um comando bem legal para andar na rua. Tem escapamento de inox, tá? Aí tem a capela EMP, tem radiador de óleo, né, maior, a capela já por si só tem o radiador deslocado com maior vazão. Tem bastante coisinha legal aí, assim. E anda com duas Weber 40, né, originais italianas, de Bolonha. E assim, é uma coisa mais com cilindrada, mas um carro que tem torque em todas as marchas, mas é um carro dócil de se guiar. Até algumas passagens curiosas desse carro e engraçadas, né? Isso acontece andando com esse carro, acontece histórias inusitadas. Um dia eu estava indo com o carro e o cara me parou na acelera, todo mundo para, comenta, pô, eu tive pô, é legal, década de 70, é um carro, pô, mantém assim, eu sempre digo, pô, mantém coisa. E o cara perguntou que motor que era. E aquela clássica pergunta, é 1.300, 1.500 ou 1.600? Eu sou em nenhum dos três. É um 2.100. Cara, é AP? Não, é um 2.100 de Fuca. Não, mas como assim? Isso não existe. Não, existe. Tu pode aumentar a cilindrada. Não. E aí esse cidadão, sabe, uma moto, disse, não, isso não existe. Eu trabalhei 30 anos com Fuca, isso não existe. Eu disse, pai, eu sou um cara assim, eu mantenho a educação até um certo ponto, mas começa a me irritar, eu tenho vontade de mandar, né? O cara, pô, tia. E aí o cara assim, ele comentou, não, isso não existe. Mas como é que o senhor sabe que não existe? O senhor muda... Aí eu ainda tive a educação de, não, o senhor vai mudar a cilindrada, muda curso de virabrequim, tudo. Então, consegue uma cilindrada, fazer até tal cilindrada. Não, meu filho, eu trabalhei 30 anos com Fusca e isso não existe. Eu sim, olhei para ele bem sério, com toda a educação, assim, ainda bem que o senhor não trabalha mais com Fuca. Olha, na verdade, eu pensei várias vezes em desistir. Quando eu peguei esse carro em 2014, esse carro tinha problemas crônicos de motor, coisas que aconteceram no meio tempo que a gente não soube explicar o que era. Eu pensei em desistir, mas alguma coisa... Eu nunca fui de desistir tão fácil, mas chega uma época que tu começa, né, a pensar em desistir. E aí eu passei por pessoas que não foram tão boas, aconteceram coisas assim que não precisa se mencionar, né, porque não agrega nada. Até que eu já conhecia o Zeca, né, o José Carlos Gasparetto, há muitos anos, mas a gente não tinha amizade. E a gente foi conversar um dia em 2015 que ele postou uma foto de um ar-condicionado para a Fuca, que é uma coisa que meu pai quer fazer na Fuca dele, e eu chamei ele e disse, pô, vem aqui conhecer a oficina. E aí até que a gente foi, aí ele ajeitou muitas coisas no carro para andar, o carro não... Aí eu falei assim, Zeca, vamos abrir o motor. E aí a gente abriu o motor e do motor antigo sobrou carcaças de cabeçote, admissão e Weber, o resto é tudo novo. Tudo, não digo que tudo mais caro que o dia pouco, não, mas tudo coisas, o conjunto. O Zeca é uma coisa que eu gosto muito no Zeca, e a gente sempre diz, assim, a gente conversa muito, é o conjunto, as coisas têm que conversar umas com as outras. Quando a gente foi montar esse motor, a gente sentou, conversou, houve alguns percalços no meio do caminho, mas foram solucionados. E aí, até agora, o carro está bem, a gente está andando, tô rodando bastante o carro e o carro ficou perfeito.
não pretendo vender esse carro, não. Eu nunca digo nunca, é uma palavra muito forte. Eu digo assim, que Deus me proteja, que eu nunca, né, há uma redundância, mas que eu nunca precise vendê-lo. Eu não vejo assim, eu longe desse carro, porque é um carro que toda a família diz, pai, esse carro tem que ser do Clio. Esse carro tem que ser do Clio pelo fato de que eu amava, sempre amei esse carro. Sempre uma coisa muito forte. Então, eu não me imagino vendendo. Em relação a deixar para a filha, eu tenho uma filha novinha, vai fazer 10 meses, eu digo assim, eu não quero que ela, eu não pretendo que, eu não influencio nada para que ela goste de carro. A princípio ela gosta. Eu vejo pelas camisas que eu boto, ela fica olhando, passa a mão. Se aparecer um carro na televisão, ela olha com bastante atenção. Mas eu digo assim, é uma coisa que eu quero um dia que ela quiser, eu digo assim, filha, tu não pode até não gostar do carro, tu pode até não andar, mas eu mantenho ele na família, entendeu? Ou tu vende para alguém que vá amar esse carro, mas eu não me vejo, não tenho por que eu vender esse carro. É uma coisa que eu almejei por muitos e muitos e muitos anos. Imagina, eu estou em 40 anos e desde os meus 4, 5 anos na volta desse carro. Então, é uma historiazinha um pouco mais longa que a gente tem, né? Então, eu não imagino vendendo esse carro, em hipótese alguma. O que eu mais gosto nele? Eu gosto da altura, gosto das rodas, gosto desse estilo dele, gosto do cheiro peculiar que tem, daquela coisa do couro antigo, com as palhas de coco para preencher o espaço entre as molas e o assento ali, que era muito comum usar, que era a coisa da fábrica. São coisas assim, a posição de dirigir, que os outros Fuscas não têm, esse carro tem uma posição de dirigir diferente, está mais no chão. Por ele ser baixo, ele é um pouco desconfortável, para quem não está acostumado a desconfortável, eu já estou acostumado a andar. Mas são cheiros, a posição, a ergonomia do carro, o contagiro próximo, os relógios ali que foram adicionados recentemente, mas sabe, tudo ali é pensado com muito critério, com muito... Não, poderia arriscar, com certeza, muito bom gosto, mas nem é o bom gosto, a gente tenta se faça que o carro fique harmônico e funcional. Primeiro, para entrar no mundo de Fuca, tem que ser louco. Não, brincadeira. Cara, o mundo de Fuca, assim, ó, aquela premissa de que Fusca é barato, que tu conserva com arame, é mentira, nunca. Nunca foi, na verdade. As pessoas que não tinham e faziam essas gambiarras. Né? Não é uma forma, não estou ofendendo ninguém, não é... As pessoas, infelizmente, a gente brasileira é apaixonado por carro até um certo ponto. Eu gosto de estar com carro zero, bonitinho, mas chega na hora de pagar, eles não querem pagar as revisões, arrumar, tudo é caro. Então assim, ó, Fusca não é barato, tá? Eu brinco que para te fazer um motor aí grande é tão caro ou mais caro que um 6 cilindros ou um V8. E os caras, mas tu um V8 mas para tirar cavalaria, com esse dinheiro, tu tira o dobro do tipo de cavalaria no motor A, tá? Tu tem que gostar mesmo de motor A. Para quem está ingressando, eu sempre sugiro fazer uma coisa mais harmônica. Hoje em dia, isso é um DNA próprio que eu vejo hoje pessoal, o pessoal usa muito a roda de ferro, que é uma coisa bacana, manter a roda do carro larga, mexe no largador de pneu, bota um kit Puma, né, um kit de catraca no caso, nem mais é kit Puma, ou bota manga deslocada, tu pode fazer qualquer coisa. Motorização, que eu sempre falo, motor grande é para quem tem experiência. Por que eu digo isso? Porque se o cara não tem, está ingressando, o cara tem dinheiro, e vai fazer um motor grande, ele tem que saber como é que funciona, tem que dar aquela ligadinha, puxar a varetinha, fica uma semana fora, tira a cabine da bobina da arranque para ter pressão de óleo. Não é um outro tipo de carro moderno que hoje tem inúmeras possibilidades de não ter uma quebra. Os motores mais antigos são propícios à quebra. Não que ele não vá quebrar ou vá quebrar, não é também isso aí. Eu sempre sugiro, faz o que o teu dinheiro pode, mas com bastante critério, pesquisa. Não vai atrás de grupinho de WhatsApp, grupinho a não ser que tenha um grupo que sejam pessoas que é o nosso caso, que a gente tem pessoas que gostam, que são entusiastas, que leem, mas esquece Facebook, esquece essas redes sociais. Procura pessoas que são sérias, primeiro para desenvolver o teu sonho, porque a pessoa que está fazendo o teu carro, ele está te entregando o teu sonho realizado, materializado. Então eu sempre digo, cara, investe o que tu tem com consciência. Motor tu faz depois, faz freio, baixa um pouquinho, faz um detalhezinho que tu olhe. O carro, para mim, tu tem que tirar a capa e faltar o fôlego. Não por excesso de coisa, mas por aqui, às vezes, muitos casos, que é o caso de carro. Menos é mais. Meu nome é Clio, eu tenho 40 anos de idade e essa é a minha maior paixão.